Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos dar uma série de estudos sobre a Epístola que o Apóstolo Paulo escreveu aos Efésios e vamos dar um panorama geral do que nós vamos tratar nesse período, nesse primeiro áudio, e vamos procurar aprender com calma e com muita tranquilidade a mensagem que o apóstolo Paulo trouxe à igreja em Éfeso. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter nesse estudo, mas nós vamos procurar ser bastante tranquilo e caminhar a passos firmes e passos sem nenhuma pressa, para que nós possamos aprender aquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar através daquilo que ele colocou no coração do apóstolo Paulo nessa carta à igreja de Éfeso. Vamos procurar aprender o máximo, e eu não me julgo que eu seja o mais capaz ou que eu tenha alguma capacidade para que nós possamos descortinar aquilo que o Espírito Santo tem para nós nessa epístola. Mas, como disse o apóstolo Paulo, nós não julgamos que nós tenhamos algo de nós mesmos, porque a nossa capacidade vem de Deus. Então nós vamos pedir a Deus que Deus esteja nos dando essa capacidade. O apóstolo Paulo falou isso em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 5. Ele diz assim, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, nessa capacidade que vem de Deus, nós vamos procurar aprender aquilo que Deus tem para nós e procurarmos tirar lições diárias na nossa vida. O capítulo 1 fala, no versículo 1 diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bom, a carta é do apóstolo Paulo e eu gosto de que nós entendamos que é uma epístola, e epístola é carta. Muitas vezes a gente vê a epístola ou a carta ou o livro, mas é todo o mesmo significado. E é de Paulo, e era costume nas correspondências antigas se iniciar com o emissor, aquele que estava remetendo a carta, se identificando no início da sua correspondência. Então, é Paulo, e nós vamos discorrer alguma coisa como Paulo. Paulo, ele é oriundo da diáspora, ele é judeu, e ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Ele é Saulo de Tarso. O nome dele era Saulo, e esse nome Saulo é um nome hebraico dele, da sua nacionalidade judaica. Ele era da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel era Saul, também benjamita como Paulo. Às vezes eu penso que Saulo seja até mesmo uma referência ao primeiro rei, ou uma homenagem feita ao primeiro rei, Saul. Por Paulo, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, ele ser oriundo dessa tribo, ele é benjamita. E uma particularidade da tribo de Benjamim é que foi a única tribo que nasceu na Terra Prometida. Benjamim é o único filho de Jacó que veio a nascer, ele nasceu próximo a Belém,
ele já nasceu na terra prometida. Os outros filhos, eles nascem todo em Padan-Aram, então longe da terra prometida. E ele é benjamita. Ele nasce na Cilícia, mas ele vem e ele é educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que era um profundo conhecedor da religião do país, era uma pessoa muito estimada. Então ele tem uma formação básica em Tarso, na Cilícia, e ele recebe uma formação superior em Jerusalém. Paulo, ele tem, e ele declara isso em Atos 22, 25, que ele era cidadão romano desde o seu nascimento. Então, possivelmente a família de Paulo fosse uma família abastada. Ele já é cidadão romano desde o seu nascimento, ele não precisou comprar esse direito. Também algo interessante no livro de Atos que se comenta sobre o fato de Deus, em alguns momentos, ele muda o nome das pessoas, como Pedro. Jesus disse, olha, o teu nome é Simão, mas tu vai ser chamado Pedro. Então, Jesus muda o nome de Pedro. No Velho Testamento acontece algumas situações. Jacó, Deus chamou de Israel. Mas, no caso de Paulo, embora que algumas vezes eu escutei estudos dizendo que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas não tem um respaldo bíblico que a gente possa afirmar ou ratificar essa colocação. Se tu pegar Atos 13, no verso 9 diz, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Então, ele está dizendo aqui que Saulo, ele também se chama Paulo. E quem sabe seja essa dupla nacionalidade que ele tem, ele é judeu e ele também é cidadão romano, possivelmente esse nome Paulo seja um nome romano, um nome que ele usava como cidadão romano, e que ele adota quando ele vai pregar aos gentios. Então ele é Saulo, mas ele se torna um apóstolo aos gentios. E aí ele usa o nome de cidadão romano. É o que dá maior entendimento. Se tu lê esse versículo aqui, eles também se chama Paulo. Mas em nenhum momento diz que Deus, ou que o nosso amado Senhor Jesus Cristo tenha mudado o nome do apóstolo. Mas simplesmente diz que ele também tinha esse nome. Então é bem possível que esse nome tenha vindo da sua cidadania romana. Paulo significa pequeno. O nome Paulo é pequeno. E ele vai ser o pregador aos gentios, o apóstolo dos gentios. E nós vamos procurar sempre que possível trazer uma explicação sobre esses termos. Pode ser que tu já tenha um pleno conhecimento das palavras usadas na Bíblia, mas em algumas vezes a gente fala determinadas coisas, muitas vezes, e tem uma noção geral, mas não tem o sentido exato. Então os gentios eram todos os povos, não judeus. Eram considerados gentios todos aqueles que não eram da nação de Israel. Eles eram considerados pelos judeus gentios. Então Paulo vai pregar o evangelho e vai ser chamado o apóstolo aos gentios. Ele, o apóstolo, ele vai ser fariseu. E fariseu ele era a seita mais estrita do judaísmo. Acredita-se que naquela época havia 6.000 fariseus. E ele vai ser do nascimento até os seus 28 anos de idade, ele vai ser fariseu. Ele se torna, por ser fariseu, ele se torna um perseguidor, e quem sabe o maior perseguidor da igreja. Ele seria um anticristo. Ele era totalmente contra Cristo, ele era um anticristo, usando um termo bastante conhecido nosso. Ele perseguiu a igreja de Cristo.
Ele foi perseguidor, mas ele se declara que ele fez isso na ignorância. Ele diz, olha, eu pensei que eu estava fazendo um trabalho para Deus, perseguindo os cristãos e perseguindo a igreja. E ele vai ser fariseu até os 28 anos de idade. É interessante isso, eu fiz essa leitura no livro da Corbano, um livro de teologia da Corban, que é uma escola teológica da Assembleia de Deus. Eu estava vendo essa situação de Paulo. E eles colocam essas idades no livro. Quando falam do apóstolo Paulo, eles teriam, segundo os livros da Corban, ele teria um encontro com Deus aos 28 anos. E aí dos 28 aos 41 ele vai ser um convertido fervoroso. Dos 41 aos 53 anos, ele vai ser um missionário itinerante. Dos 53 anos até a morte, aos 62 anos de idade, Paulo vai ser um prisioneiro e o organizador das comunidades cristãs. É interessante que Paulo ele nunca trabalhou sozinho, ele sempre fez um grupo, ele sempre saiu com alguém, ele nunca saiu sozinho. O primeiro companheiro dele foi Barnabé, depois, quando existe um problema entre os dois, ele pega Silas, e ele tem mais Lucas, e tem Timóteo, ele tem sempre um grupo de missionários. E ele enfrentou grandes perigos. E ele era um homem de personalidade muito forte. Mas é algo assim tremendo quando tu vê Paulo, porque ele foi um perseguidor, ele arrastava as pessoas, ele foi terrível. E ele, como pregador, ele sai a pregar o evangelho, ele também, ele confronta as pessoas com o evangelho. E ele parece assim, a princípio, uma pessoa de um gênio forte, mas tem momentos que tu vê um homem que se torna um homem comovente e cheio de amor, e um sofredor. É um homem que chora, que quando lembra daqueles que ele ama em Cristo, ele se emociona. E ele tem um amor profundo pela igreja. Ele ama a igreja do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e ele passa a vida toda muitas vezes padecendo pelo que ele fez contra a igreja. Ele escreveu aos Romanos e ele dizia que se julgava devedor à igreja, a todos, devedor a todos, e a sua gratidão àquilo que Jesus, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, havia feito na sua vida. Ele era fariseu, ele foi seguidor da lei, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era hebreu de hebreus, significa que mesmo ele tendo nascido num mundo de cultura grega, ele falava o hebraico. Então era considerado que ele não se deixou seduzir pela cultura grega, mas ele seguiu estritamente a religião. Ele foi circuncidado no 8º dia, quer dizer que ele tinha ritual na sua vida. Ele era hebreu de hebreus, ele tinha na sua vida ainda, guardava os costumes, e ele falava hebraico. Então ele era algo diferente, ele era um homem diferente. Ele era cumpridor da lei, ele seguia a lei estritamente. Então ele tem um currículo tremendo. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele começa a ver quão miserável homem ele era. E chega ao ponto de que ele se encontra com Cristo de tal maneira que ele vai se julgar o maior dos pecadores. E isso é interessante porque quanto mais ele cresce em Cristo, mais ele diminui em si mesmo. É semelhante ao que disse o profeta João o Batista. João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. E quando mais Paulo ele anda com Cristo, mais ele diminui, mais ele reconhece que ele é pequeno, que ele não é nada.
que ele é muito pequeno. Essa carta Paulo ele vai ter escrito essa carta por volta de 60 a 63 depois de Cristo, num período em que o apóstolo Paulo se encontra preso em Roma. Tu vai encontrar isso em Atos 28. Se crê pela história que Paulo ele permanece preso por 2, 3 anos, ele é solto, ele segue viajando. E após isso ele é preso novamente quando ele é morto, segundo a história, decapitado por ordem do imperador romano Nero. Nós temos muita coisa sobre Paulo e bastante coisa sobre o seu ministério. Nós vamos seguir falando também sobre o seu trabalho e sobre ele ser apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo, ela já era usada pelos judeus. Apóstolo é enviado, um enviado. São pessoas que recebem uma autoridade, um poder e são enviados em nome de uma autoridade superior. Os judeus eles tinham o Sinédrio, o Sinédrio era o conselho maior de justiça judaica, e eles dominavam os judeus na área da religião em todo o mundo. Onde houvesse um judeu no mundo, ele teria que ser obediente ao Sinédrio. Era um conselho de príncipes, de autoridades judaicas, e eles faziam as decisões, tomavam decisões sobre os assuntos pertinentes ao judaísmo. E quando eles precisavam fazer conhecer as suas decisões, eles pegavam alguém como enviado, e esse era o apóstolo. Então o apóstolo ele ia sair com a autoridade do Sinédrio, do Conselho Supremo Judaico, a todo mundo, levando as decisões e as normativas e as ordens do Sinédrio, e todos os judeus deveriam respeitar e obedecer. Então ele é investido, o apóstolo era investido de uma autoridade superior para trazer as ordens e fazer conhecidas todas as determinações do Supremo Conselho Judaico. Então essa palavra apóstolo já era usada pelos judeus. E agora nós tínhamos os 12 apóstolos, entre eles Judas. Depois nós temos Matias, que é colocado como apóstolo no lugar de Judas. Nós temos o apóstolo Paulo, que diz: olha, eu nem me julgo ser chamado apóstolo porque eu sou perseguidor da igreja. E aí nós teríamos 14 apóstolos ao total, contando com Judas. Mas eu escutava alguém que conhece muito da Bíblia, ele falava: nós temos 14, usando Matias e Paulo. E eu fiquei pensando, não, mas nós temos mais um apóstolo, que é Tiago, irmão do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que ele foi o líder da igreja. Então eu considero que ele também deve ser considerado como um apóstolo, porque ele foi quem liderou a igreja e aquele que trazia as determinações para a igreja do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, se tu analisar, nós vamos ter 15 apóstolos. Hoje, na nossa atualidade, se usa em alguns lugares, ainda nós vemos alguém se intitulando apóstolo, enviado. Esse título não foi usado por muitos anos, porque se cria que apóstolos seriam aqueles que tiveram um encontro pessoal com o nosso amado Senhor Jesus e viram a Jesus, que foram testemunhas do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, era alguém que tivesse testemunhado a ressurreição, o ministério do nosso amado Senhor Jesus Cristo, começando desde o batismo até o dia da sua ressurreição.
Então era considerado essa pessoa, essa habilidade, esse conhecimento humano de ter andado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa era uma qualificação do apóstolo. E aí nós temos Paulo sendo colocado como apóstolo também. E ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, quer dizer, ele é um enviado de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então nós temos, ao meu ver, 15 apóstolos. Agora, como eu disse, hoje, depois de muitos e muitos anos, nós temos essa colocação em alguns lugares no Brasil e no mundo, principalmente no nosso lado espanhol, no hispânico. Eu já vi também alguns que se intitulam apóstolos de Cristo. Mas por muitos anos esse título não foi utilizado por ninguém. Quem sabe esporadicamente em algum lugar que se descubra, mas não era comum se usar, como não era comum usar a palavra bispo. Mas hoje alguns se intitulam apóstolos de Jesus Cristo, quem sabe julgando-se pela vontade de Deus. E é interessante que Paulo ele escreve as suas cartas, e eu vou pegar aqui em Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 4, ele diz: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Então, o apóstolo diz, ele foi aprovado por Deus, quer dizer, é pela vontade de Deus, o Evangelho foi a ele confiado, e muitas vezes, em várias cartas, nós vamos ver Paulo defendendo o seu apostolado. Por quê? Justamente porque ele não estava entre aqueles que passaram os 3 anos com Cristo. Então, a primeira coisa que os judeus que queriam atacar Paulo, eles entravam nessa situação. Ele não andou com Cristo, ele não acompanhou o ministério do nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele nunca andou com Jesus Cristo pessoalmente. Então ele não pode ser apóstolo. Então qualquer um que queria se levantar contra Paulo, rapidamente ele já achava uma colocação. Eles, bom, ele não andou com Jesus. Uma das coisas que tinha que ser era ele ter andado com Cristo. Desde do início do seu batismo por João Batista até a ressurreição. Então, dessa maneira, aqueles judeus que tinham inveja do apóstolo Paulo, os judaizantes que queriam que o evangelho se tornasse, o cristianismo se tornasse uma seita do judaísmo, eles atacavam Paulo. E aqui tem algo interessante, eu tenho certeza que tu não deve saber isso. Mas eles atacavam o apóstolo Paulo, e eles atacavam também até o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se cria nessa época uma doutrina de um certo povo que morava na volta da Judéia, e eu vou falar uma hora sobre eles, sobre os essênios, era uma comunidade, e até mesmo o início do gnosticismo, são seitas, e eles tinham um alto conceito dos anjos, porque Paulo muitas vezes tem que se levantar sobre o culto aos anjos e se cultuar anjos, como muitas vezes hoje ainda acontece em alguns lugares, que as pessoas querem cultuar anjos e querem saber o nome dos anjos, e os anjos andam aqui, os anjos têm o fulano e tal, quando a Bíblia só traz o nome de 2 anjos, só que é Miguel e Gabriel. Mas aí você faz uma pesquisa, e aí eles acreditavam que na superioridade dos anjos a Cristo. E se a lei foi entregue a Moisés pelos anjos, então a lei é superior ao Evangelho, ao cristianismo. Então Paulo tem que refutar essas ideias. E se tu pegar o livro escrito aos Hebreus, que
Não se sabe ao certo a autoria, mas muitos acreditam que foi o apóstolo Paulo. Ele vai mostrar a superioridade de Cristo aos anjos, que Cristo era superior a todos, a Moisés e superior aos anjos. Então havia essa crença, e os judaizantes eles queriam colocar o judaísmo acima do cristianismo. E eles atacavam o apóstolo Paulo muitas vezes. Então Paulo teve que várias vezes defender o seu apostolado, e ele diz que ele é apóstolo não pela vontade do homem, mas ele é apóstolo pela vontade de Deus. E ele está escrevendo aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Essa palavra santos aqui é ágios. E nós somos santos em Cristo, e aqui nós vamos, são várias palavras que são difícil nós entrarmos nessas palavras, porque nós somos considerados santos, porque nós somos investidos da santidade de Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele chama também de santos, e os Coríntios, se tu analisar, eles estavam longe de serem santos. Estavam muito longe, era uma igreja carnal, mas esses santos aqui é porque nós estamos em Cristo. Tu vai ver que várias vezes, eu escutei que mais ou menos umas 27 vezes nessa epístola se fala em Cristo, que nós estamos em Cristo. Então nós somos santos em Cristo. Nós que cremos no nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a sua santidade. Então essa é uma santidade imposta, nós somos santos em Cristo. É diferente da santificação nossa diária, que nós temos que buscar. Mas nós já recebemos a santidade de Cristo, quer dizer, Deus já nos olha em Cristo santificados. E isso não exime que nós venhamos a nos santificar. Havia uma crença, já no primeiro século, que Deus quer a alma. O mais importante é a alma, o corpo é mau. Então, eu poderia fazer o que eu quisesse com o corpo. Então eu podia pecar, quanto mais eu pecasse até era melhor, quanto o pecado abundasse a graça era maior. Então muitos ensinamentos heréticos foram entrando na igreja, como hoje a gente vê muita heresia, e nós temos que nos voltar à palavra de Deus. Então o que importa aqui, esse ágios, é o santo. Nós somos santos em Cristo. Em Cristo Jesus nós somos santos com as nossas imperfeições e buscando a santificação diária pelo poder do Espírito Santo. Mas em Cristo Jesus, nós já somos considerados santos. Então vai aparecer várias palavras nesse estudo, e eu não vou demorar muito, nós estamos chegando já a 30 minutos, eu vou parar em 30 no máximo. Vai haver várias palavras nesse livro, nessa epístola, nesse livro, nessa carta aos Efésios, de termos como esses santos, redenção, predestinação, eleição, penhor, justificação. Quem sabe nós vamos encontrar, e nós vamos procurar com calma trabalhar essas palavras. Então nós temos a primeira palavra aqui, santos, quer dizer, aqui não é os santos que foram canonizados pela Igreja Católica, não, aqui é a igreja. Nós somos santos separados. Santos significa separados, quer dizer, o Senhor nos separou do mundo para que nós fôssemos dele. Então nós somos santos em Cristo Jesus. Essa carta foi escrita aos que estão em Éfeso. Diz que em alguns manuscritos antigos tem cartas que vêm um espaço em branco nessa parte aqui, e não diz Éfeso, e aí poderia ser colocado o nome de qualquer igreja. É porque a carta é muito geral, embora que seja uma epístola que Paulo escreve direto aos Efésios, e é uma epístola da prisão. Paulo estava preso, mas ela servia para qualquer igreja. Então em alguns manuscritos antigos se deixava em branco e se colocava para qualquer igreja, porque é interessante, ela não chega no final, não tem saudação a ninguém. Se tu pega Romanos, tem um capítulo inteiro que Paulo está saudando fulano, saudando ciclano, saudando o Beltrano. Não, aqui não tem saudação, é uma carta geral que serve para nós, para a nossa igreja hoje, onde nós estamos, que serve para qualquer igreja no mundo. Então, você diz que em alguns escritos antigos não vem essa palavra, e essa carta foi geral.
Quem sabe porque Éfeso, por estar na Ásia Menor, e é uma das 7 igrejas do Apocalipse que recebe carta, ela influenciou quase todas as igrejas daquele lugar. Diz que de Éfeso o evangelho chegou a toda a Ásia. Então, quem sabe seja o geral, para toda a Ásia, essa carta servia para todas as igrejas que tinham sido influenciadas pela igreja de Éfeso. Então, não tem essa parte Éfeso em todas as igrejas, em todas as cartas. E nós já estamos terminando esse áudio e está faltando tempo. Mas é o primeiro passo que nós estamos dando. Paulo permaneceu mais de 3 anos em Éfeso. Ele inicia, prega rapidamente o evangelho, depois ele vem e ele passa um período largo, quase 3 anos, ensinando, pregando. Tu vai ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos falando ali, era um lugar do templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo naquela época. E era um lugar de ocultismo, tinha muita arte mágica e de muito ocultismo. E essa cidade se voltou ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos deslumbrando essas coisas conforme Deus vai nos dando graça. E não sei quando nós vamos terminar, se Deus vai nos dar graça de terminar, se a igreja é arrebatada antes, nós não terminamos esse estudo. Mas eu, pelo que eu vejo já nesse primeiro capítulo, quem sabe seja demorado. Vai ser bastante demorado. Pelo que eu iniciei aqui, eu acho que vai ser demorado, porque tem muita coisa que a gente vai trazendo. E eu espero não ser apressado em nada, de maneira que a gente possa crescer e aprender com o Espírito Santo de Deus, nos ensinando, nos ajudando e nos capacitando e te capacitando a ti. E se naquilo que tu puder ajudar, ajuda. Se tu quiser mandar alguma mensagem, manda. E eu te convido a acompanhar esse estudo. Vai ser bênção na nossa vida. Tenho certeza, está sendo bênção na minha vida, vai ser bênção na tua vida. E nós estamos dando o primeiro passo hoje, no primeiro versículo, e vamos seguir. E que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e a misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça. Nós iniciamos hoje, Senhor, o estudo da Epístola aos Efésios. Precisamos de ti. Nós queremos ouvir o que tu quer falar. Não é o que eu penso sobre a tua palavra. É o que a tua palavra diz verdadeiramente. Nos guarda, Senhor, de toda a ideia preconcebida, que nós possamos nos despir de tudo, nos despojar de todas as nossas ideias, para que a tua palavra fale ao nosso coração através do nome do nosso Senhor, do nosso amado Senhor Jesus Cristo.